somos frutos do meio, certo? Então, por exemplo, todo mundo aqui vive em uma comunidade, sua família, sua igreja, né? Seus amigos. Você é traço dessa comunidade, você é talhado por essa comunidade. Muita coisa. Às vezes a gente olha para o filho ou para a filha e faz, rapaz, é teu jeito todinho, fulana ou fulano, não é? Por quê? Porque você, enquanto filho, se espelha em quem? Os pais, de regra, não é? Certo? Isso é normal. Se você não se espelhar no pai, vai se espelhar no avô, numa avó, numa tia, numa amiga, em alguém. Mas essa pessoa vai estar onde? Dentro do seu meio, dentro do seu ciclo, dentro da sua comunidade. Você está entendendo? Então, o que acontece com a inteligência artificial é mais ou menos isso. Né? Ela vai ser usada para o mal, vai. Se ela estiver sendo, bom dia, se ela estiver sendo usada e preparada e, né, alimentada. Vamos fazer um negócio muito simples. O tal do pitbull, cachorro, né? Todo mundo diz que é uma fera, depende muito. Se ele for criado para isso, o instinto dele é esse, certo? Ele vai ser, o instinto dele só vai aumentar o que ele já é. Mas se ele for tratado com amor, com carinho, com tudo, a tendência é que ele seja dócil, até certo ponto, né? Mas a tendência é que ele seja dócil. Minha cachorrinha vira-lata que eu tenho lá em casa, né? Certo? Ela é dócil, até eu brincar com ela. Até a brincadeira da gente é cacete, né? Eu pego ela, jogo pro lado, jogo pro outro, meio mão na boca dela, eu vá a roda, e ela, sabe? Aí é porque eu não tenho que preparar a bichinha pra vida, né? Pode ser também fácil demais, né? Certo? Mas a maioria do tempo, ela chega perto, quando eu chego em casa, eu abro o portão, ela já vira. Eu abro a porta, ela abaixa a cabeça, aí já fica ali. Meia hora de carinho, a gente falar, né? Meia hora de carinho, ela fica lá, ali, deixa o papai descer, ela sai. Aí eu desço no carro e pronto. Mas a maioria do tempo é carinho, mas tem hora que é cacete, né? Precisa, né? Certo? Então, nós somos tudo isso aqui, então a inteligência é isso aqui. Voltado para o nosso mercado de trabalho, né? Quanto mais a gente melhorar nossa gestão de processo, nossos sistemas integrados, qual vai ser o perfil dessa inteligência? Melhor, né? Vai ser mais otimizado. E ele vai começar então a melhorar automaticamente quem? Nossa gestão de processo e nosso sistema. Deixando o nosso mercado melhor. Tá? Mas vamos por parte, né? Gestão de processos. Gestão de processos, né, é gerir as rotinas das operações do escritório contábil ou qualquer operação, bem como orientar o cliente para que este possa entregar os dados com segurança para os usuários. Vamos lá. Na realidade, tudo que a gente faz, essa aula que eu estou fazendo aqui, ela é um processo. Né? Eu tenho sempre que ter o quê? Início, meio e fim. Ou introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Isso é tudo é um processo. Na contabilidade nós temos processo, na ADN nós temos processo. Né? Via de regra, eu gosto muito de trabalhar com o seguinte processo, com o seguinte funil do processo, pessoal. Vai sempre terminar com o quê? Com a tomada de decisão. Né? Todo o processo vai gerar uma tomada de decisão. A mais simples, a mais beixa, como a gente fala, a mais relevante, mais importante. Né? Então, o que acontece? Eu tenho que primeiro criar rotinas, parametrizar as rotinas, padronizar rotinas e testá-las. A gente vai ver já, certo? Para que eu tenha então no final o quê? Segurança. Eu sou contador. Se o administrador me pedir informação, eu tenho que dar essa informação com segurança, não tem? Né? Porque esse administrador vai fazer o quê? Tomar uma decisão. Para a decisão que ele vai tomar ser segura para ele, para os outros, né? Ele tem que ter segurança da informação. Vocês estão entendendo? E aí, a gente falou de informação aqui, falou de informação. O pessoal da contabilidade que estudou comigo na geral, viu, né? Lá os conceitos de informação, prudente, temporal, Legal.
Obrigado. Obrigado. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Certo? Então, a gente vai trabalhando com esse processo. Então, para começar, eu não vou fazer isso agora, por dois motivos. Essa aula é para o pessoal de contato, você vai falar basicamente de contato. Tá? E nosso computador não está com tanta bateria para passar, eu esqueci o meu carregador em casa. Tá? Mas não, numa outra oportunidade a gente trabalha esse vídeo, que é mais informativo. O perfil do mercado hoje é esse. Certo? Profissional, seja ele contábil ou ADM, ele tem que ter esse perfil. Analítico, comercial e consultivo. Certo? Você necessariamente, eu vou começar pelo comercial, você tem que saber se vender. Tá? Necessariamente você tem que saber se vender. Certo? Você tem que ser comercial, você tem que ter relações, você constrói relações. E aí, é interessante quando a gente começa a ler o livro Sábio, os outros livros que falam de história, as relações humanas, onde a gente chegou, é basicamente constituído de relações humanas. Certo? Eu já falei aqui que eu estou assistindo o vídeo, né? Para vocês? Não? Estou assistindo uma série vídeo. Tá? Quem gosta, quem já viu. Netflix, né? Eu sou um cinéfilo. Tava passando na Band também. Tá? Eu não sei. Eu estou assistindo na Netflix. Eu assisti os caras. E massa que é o seguinte, eu assisti The Last Kingdom, não sei se vocês já assistiram também, e estou assistindo agora Viking, né? São antagônicos eles, mas retratam a mesma história, cada um contando o seu ponto de vista. Tá? Mas voltando a Vikings, é isso, puramente isso, é relação humana, sabe? O processo todinho começa em relações de lords, reis, com o seu feudo, com o seu... E a insurgência por ideologias e tal. E tudo isso passa pela parte comercial, digamos assim, que aquele protagonista ele começa a vender uma ideia que ele, né, tem, um sonho, tá? Vai lá e, digamos assim, peita o Lorde, né? Certo? E o Lorde, já naquela, já um senhor mais peidar, né? Certo? Então ele já cansado da vida, disse, tá bom, faça, como ele disse assim, isso não vai dar em nada, né? E aí, quando vai em alguma coisa, as relações mudam. Aquele que antes era desdenhado, agora se torna referência, se torna liderança e passa a ameaçar do homem. Né? Que não acreditou e que aí você tem todo um perfil óbvio daquela comunidade, né? Que são os vikings, que eles são exploradores, são guerreiros e tal, óbvio, que a gente tem que entender cada parte, mas dentro da parte comercial, de relacionamento, o cara fez tudo, ele entregou o que o cliente queria. Né? O que é que os vikings queriam? Eles querem conquistar, eles querem invadir, eles querem guerrear. Né? E o cara era essa referência, enquanto o Lorde não, o Lorde estava lá, não vamos fazer isso, vamos sempre para o mesmo ponto, ou seja, vamos sempre fazer a mesma coisa, repetir a mesma coisa. Isso vai cansando. Certo? Isso, no ciclo de vida do produto, né, se chama estagnação, ou alguns autores chamam de maturidade. É a estabilidade do produto, ele não gera mais receita criativa. Você tem que fazer alguma coisa para inovar, para mudar, né, para dar novos caminhos e estimular o sua clientela, o seu consumidor. Então, esse é o perfil que a gente tem que ter, esse time comercial. É isso que eu falo para vocês. Principalmente contador. Viu? Contador é uma morrinha para não saber vender. Eu não olhei o perfil dos contadores, é tudo fechado, tudo calado, tem que na sala trabalhando sozinho. Não é nada, Leão? Aí não é para você não, viu? Eu conheço muita gente que é assim. Contador é isso. Eu hoje estou sozinho, só para deixar ali. Contábeis aqui? Cadê? Tem contábeis? Tem contábeis aqui.
que eu não tô... Tá. Eu achei que era Vitor. Vitor? Não. Vitor não. Entendeu? Então, acho que ele tem um novo que eu vi aí, não conhecia não. A minha já chegou comigo semestre passado. E tem um Jonathan, que tá na chamada, que esse aí você conhece, né? Mas seja bem-vindo, viu, Vitor? Obrigado. Certo? Mas contador, é uma murrinha para isso. Olha, tem gente, tem a maioria hoje, tem um aluno já da idade de vocês que já estão no mercado, é virado. Instagram, story. Amigo, eu não sei fazer isso aqui. Não sei mesmo, sabe? Tem um negocinho, um storyzinho básico ali, ou uma mensagenzinha básica, mas tem que ter esse perfil. Não é o nosso perfil comercial. Mas é isso que o mercado vai exigir daqui para frente. Ok? Agora sim, eu preciso ser consultor. Por quê, pessoal? A gente vai ver que os sistemas integrados de gestão, os sistemas de processo e os sistemas de IA, eles vão fazer todo o trabalho operacional, seja em qualquer área. Né? Vamos fazer um planejamento estratégico pessoal da ADM. Bora. Abre aí chat GTP, se não pegar esse vídeo. Quero fazer um planejamento estratégico. Vamos ir? Não, né? Certo? Só que é o seguinte, é como eu sempre digo, ele vai lhe dar, acho que os principais tópicos, né? Os passo a passo, mas quem sabe o objetivo a ser atingido é quem? Você. Quem tem que definir onde você quer chegar é você, ou a empresa, a organização. Então é nesse ponto que aí começa a necessidade de você ser um consultor, entender, né, de todo o processo da empresa. Tá? Você tem que entender de todo o processo, a gestão do processo, os sistemas que ela pode usar, o que ela quer atingir enquanto objetivo, tá? Para depois você começar a desenhar todo o processo e acompanhar o desenvolvimento desse processo, a implantação, os resultados, e etc, etc, etc. Certo? Então, hoje, não existe mais isso. Tá? O contador de fala, eu quero um contador ou o administrador, pronto, administrador pode ser administrador de condomínio, né? Certo? Assim, eu quero um administrador de condomínio, que só vai emitir as guias de condomínio, que não, acabou, você é administrador de condomínio, né? Acaba tendo que estar lá orientando, buscando e tal. Então, um contador principalmente, certo? O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela demonstração contábil dele, ele elabora para o cliente. Vai sentar com o cliente e vai explicar passo a passo como é que está a empresa dele. Para o cliente ter noção de para onde ele está indo. Quem estudou na comunidade comigo no semestre passado, eu sempre tenho explicado. A DRE, que é uma das demonstrações contábeis, ela possibilita informar para o cliente quando a empresa dele vai fechar. Inclusive o dia, quando diz a hora. Por quê? É muito simples. Como o próprio nome diz, é uma demonstração de resultado do exercício. Se eu pego a DRE e vou elaborando ela mês a mês, né, eu vou fazer uma comparação. Olho hoje e vejo ontem. Olho hoje e vejo ontem. Né? Se a indicação todo mês for, é muito simples. Certo? Questão de matemática elementar. Pego a média da variação negativa, né? Certo? Digamos aí de meses ou de ano, aí depende do que você quer olhar, para dizer o dia, o ideal é que seja ano, né? Ou, desculpa, o ideal é que seja meses, tá? Aí você consegue dizer o dia. Você pega a média dessa variação e faz o quê? No último mês, pega dali para frente e faz uma projeção. Vai, até chegar o dia que ele vai dizer o quê? Zerei. Se eu zerei, eu tenho condições de manter a empresa funcionando. Porque a DRE demonstra o quê? O resultado. Se eu não tenho resultado, o lucro, né, certo? Eu consigo manter a empresa funcionando? Não. Certo? Então é isso que você tem que mostrar. Não deixar na véspera do cliente ser enterrado, olha a demonstração do resultado. Isso ela não é feita há um ano. Né?
o cara começar a ter uma noção que estava errado e que tinha que mudar as suas decisões. Alguma coisa tem que ser feita, certo? Então, é esse contador. Ah, Fernando, quem vai elaborar a DRE? Meu sistema domínio, por exemplo, certo? Eu estou reaprendendo a usar ele, e eu tenho uma chamada rotina automática nele. Eu vou fazer o quê? Agora sempre precisa de mim. Eu vou ter que ter um conhecimento para parametrizar ele, certo? Rodinho. Por exemplo, eu faço lá, eu tenho um fiscal, departamento pessoal e contábil. Eu mando ele fazer o fechamento automático das notas fiscais, apuração, tá? Ele fecha. Eu mando ele fazer o fechamento automático das folhas de pagamento, se não tiver alteração de falta, hora, não sei o que, ele faz automático, certo? Se tiver, eu vou ter que imputar, né? Normal. E no final eu mando ele integrar na contabilidade. Certo? Então, quando fecha isso tudinho aqui, ele já manda para onde? Para rotina automática, não sou não, parametrizei. Eu disse dia e hora para ele começar a fazer. Por exemplo, todo dia 10 eu mando ele fechar o fiscal. Ele vai lá no. Eu estou falando por exemplo, eu não estou fazendo isso não, porque o domínio disse que eu tenho que comprar outro sistema. Aí, mas essa vai pagar, né? Certo? Mas com esse outro sistema, o que é que ele faria? Ele ia automaticamente, lá no dia 10, ele ia entrar no site da prefeitura ou do estado, baixar as notas fiscais, importar para o sistema domínio, o sistema domínio aí ia começar a fazer a operação dele que ele faz. Rodava automaticamente as apurações e deixava um ponto de bala para eu confirmar, né? Ele vai mandar para o cliente, eu precisava confirmar, tá? Para saber se está certo ou se está errado, tá? Só pode haver algum erro, tá? Bom, mandar. Mesma coisa ele vai fazer com o departamento pessoal. E aí ficava faltando só o quê? O financeiro. Porque eu tenho que fazer a conciliação bancária na contabilidade. Quer saber o que entrou no banco, se está batendo com o que foi movimentado. Certo? Eu tenho um sistema já que me diz que eu posso mandar para o cliente vai usar esse sistema para quê? Ele vai colocar ali o extrato bancário dele. Aí o domínio vai lá, naquela data, puxa, joga dentro da contabilidade, faz toda. Aí pronto, aí fechou tudo, né? Aí faz toda a apuração, gera o que eu determinar, por exemplo, balanço e DRE. Gerou os dois, aí está disponível para quem? Para mim. Né? Mais uma vez, avaliar e verificar se está ok. Certo? Isso é, certo? O que a gente chama hoje de gestão de processo, sistema integrado, inteligência artificial. Né? A tendência disso é cada vez mais isso evoluir. Certo? Então, a minha função, basicamente, é pegar esse documento, analisar esse documento, chegar para o cliente, apresentar ele e dizer qual o caminho que ele está trilhando. Certo? Qual o caminho que ele está trilhando. E do outro lado vai ter um administrador que precisa entender isso. Né? Que estudou contabilidade comigo, certo? Eu não fiz a apresentação, eu não fiz a aula de contabilidade, balanço, ou razonete, contas diário. Não foi esse o viés que a gente pegou, né? A gente pegou um viés analítico, interpretativo, de balanço e de DRE. Certo? Porque vocês não vão elaborar isso. Quem vai elaborar isso é o contador. Vocês precisam entender disso. Agora vocês têm que saber ler o que é um balanço, ler o que é uma DRE. Ler o que aquelas contas dizem que elas querem representar para a gente. Entendeu? Certo? Então, nesse contexto, o contador vai estar muito mais focado, e o administrador também, com esse perfil aqui, ó, analítico e consultivo. Para isso, pessoal, vocês têm que aprender conceito. Você não vai nunca conseguir responder uma pergunta se você não souber o que é. Concorda comigo? Né? Eu acho que é por existir um departamento comercial, muitas vezes, quem é do analista consultivo não se importa, né? Quer ficar só no escritório mesmo. A gente às vezes. Mas eu, enquanto escritório de contabilidade, eu lá não tenho isso. Né? Então. Ou na realidade, o seguinte, vamos ser sinceros: os grandes escritórios têm. Tá? Eles contratam administradores, contratam pessoas com perfil comercial para fazer esse trabalho. Os grandes escritórios. Eu primeiro quero ser grande escritório, quero ser só contador. Certo? E aí, então eu tenho que ser esse comercial. Né? E isso, como a gente viu lá
na aula passada, né, lembra lá que no caso um contador em si, o profissional está caindo. Os escritórios estão subindo e a tendência é ter grandes escritórios até se fusionando, né, se juntando. E aí pode ser que nesse perfil, aí sim, vai ter um setor comercial, como aqui tem, um escritório aqui tem, certo? Que vai tratar disso. E a gente vai ficar mais com a parte técnica. Tá? Mas, de toda forma, eu digo a você, lá na frente, quem tem que fazer essa apresentação, porque, por exemplo, quando aqui tem um escritório chamado Assessoria Contábil, que é Roberto Cavalcante, tá? É um grande contador, uma das referências para mim, eu sou apaixonado nele, certo? Quando o cara contrata Roberto, né, assessoria contábil, ele está contratando assessoria. Não, é meu nome, mas é outro. É meu nome, mas é outro. Ele está contratando Roberto, pelo vasto Roberto, quase 40 anos de mercado, de experiência. Né? Já é um senhor, ele é formado em contabilidade, foi a primeira formação, e é formado em direito, certo? Então, assim, mas na hora que o cliente quer tirar uma dúvida, conversar, por mais que Roberto tenha lá 40 funcionários, ele não quer os 40 funcionários. Ele quer quem? Roberto. Né? Na hora que o cliente meu precisa de alguma coisa, ele liga para mim. Ele não liga para a Regina, que é quem faz o fiscal, nem para a Samanta, que faz o departamento pessoal. Ele liga para mim. Fernando, estou precisando disso. Ah, vamos resolver. Por mais que eu bote lá, o contato é esse e esse, mas ele liga para mim. Tá certo? Então a referência é essa. Né? E aí você vai ter que ter esse negócio. Mas o grande diferencial vai estar esse aqui. Ó. Né? Aliás, vocês vão pegar professores aí, vamos ver que o diferencial vai ser esse aqui. Tá? Mas é que eu acho que tem uma integração no comercial com consultivo e analítico também, porque cada vez mais as pessoas estão interessadas em informação verdadeira do que algo. Eu vou te dar um exemplo. Esses sistemas que eu uso, domínio, a gente vai ver depois, vai ter um vídeo, vai fazendo propaganda não, mas é só domínio, forte, etc. O pessoal de comercial e atendimento deles são contadores ou bacharéis em contabilidade. Tá? São pessoas que se formaram em contabilidade e foram contratadas para fazer o atendimento ao cliente, por exemplo, eu, né? Porque ele já tem uma noção de contabilidade. Aí ele é treinado, capacitado no sistema, para ele saber tudo no sistema, e aí fica mais fácil ele conversar comigo. Então, o comercial dele, o atendimento dele, tá? Como você está dizendo, é essa integração. É um estudante, um formado em contabilidade, integrando a parte comercial de atendimento. Quem vende, via de regra, também é contador. Tem pessoas que fizeram contabilidade e se identificaram muito, mas nem um time comercial. Então vai para a área de vendas e essas empresas pagam bem relativamente. Entendeu? Essa é marketing, né? A parte, ela vai englobar. Divulgação, né? Quando você fala comercial, geralmente quando você tem uma diretoria comercial. Ali dentro da diretoria comercial você vai ter a parte de vendas, principalmente, tá? Toda a equipe de vendas, certo? Você vai ter a equipe de marketing, certo? E algumas vai ter a parte de estoque, de logística, tá? Vai estar englobando tudo isso. Certo? E lógico que dentro de vendas você vai ter uma subdivisão, dentro de marketing você vai ter outra subdivisão, dentro de logística você vai ter outra subdivisão. Mas geralmente quando a gente fala assim, diretoria de marketing em grandes empresas, né? Ou diretoria de comercial, em grandes empresas, ela tem essa estrutura. Geralmente. De um escritório contábil, no caso, essa venda seria do serviço contábil, né? No serviço contábil. Então, por exemplo, o cara chegar e vender no serviço contábil, tem que saber. Ele não pode chegar lá falando qualquer abobrinha, ele vai queimar a venda. Diferente de você vender uma geladeira, né? Não tem muito. Geladeira, frost free, não sei o que, TVB, né? Gelo automático, com selo, não sei o que, do Inmetro, né? Capacidade para tanto litros embaixo, capacidade para tanto. É muito simples. Agora, você vender contabilidade ou administração de economia, por exemplo, é diferente. Né? Certo? Mas é isso que eu digo. Tudo vai envolver, como iniciado ali, informação e conhecimento. Certo? E análise de mercado também, porque é para saber o que as pessoas querem saber, né? Isso. Aí já entra mais o marketing, né? Sim. O marketing, o pessoal às vezes pensa que o marketing é só
Não, eu tô dizendo assim, porque senão a pessoa vai conversar com um cliente e vai falar coisas que interessam a ela, mas se ela não tem uma análise de mercado, ela não vai entender que os clientes não querem Não aquilo. querendo. Por exemplo, você vai falar com o cliente, eu vou falar com o cliente, vou atender o cliente, para ficar prospectado. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é: qual é a sua área? Né? Você, que é serviço ou é comércio? Né? Comércio, indústria, venda. Por quê? Eu já tenho que estudar toda a parte tributária, fiscal, né? Para que quando eu chego com ele entenda. Mas que não sabe toda a parte fiscal, você não. O negócio eu entendi e saber, por exemplo, da parte fiscal de ovo, da parte fiscal de restaurante, da parte fiscal de serviço médico, que eu tenho uma que faz exames laboratoriais, e outros tantos que eu tenho já. Mas o cara chega para mim e faz: eu vou vender terreno na Lua. O que é que eu entendo de tributação na Lua? Nada. São bem esdrúxulos no meu exemplo. Eu tenho que ir lá e estudar. Pronto. Ontem a gente, na aula de hoje, o pessoal citou um exemplo da venda do CFLP 5103. Eu desconhecia. O que é isso, Fernando? O cara, ele pega um distribuidor, ele faz uma nota mãe, que a gente chama, certo? Sai do CFLP 5103. E ele sai, é o famoso vendedor de porta em porta, né? O caixeiro viajante. Ele sai, bota essa mercadoria dentro do caminhão e sai com essa nota, porque ele tem que circular com uma nota fiscal. Concorda? Só que aí ele chega lá em Miguel e diz assim: ó, Miguel, tu quer comprar, tem aqui, não sei o que, não sei o que. Aí Miguel vai e compra um produto dele. Na hora ele emite a nota fiscal e manda para Miguel. Essa nota fiscal vai estar baixa nessa outra nota fiscal. Aí essa nota fiscal, que é a 5102, que é o venda ao consumidor, venda final, certo? Aí sim é a nota fiscal certa. Eu desconhecia essa operação. Eu não tenho cliente que faz isso. Você está entendendo? Eu não conhecia. Mas tinha um rapaz lá que o filho dele, o genro dele, sei lá, alguém fazia esse tipo de operação. Certo? Então a gente começou ontem a estudar e vamos ver aqui como é isso. Como é essa operação que a gente tem que aprender. É esse o procedimento. Para poder atender a ele. Para poder atender a ele. Então, na hora que eu tenho essa operação, eu tenho que estudar como é isso. Para chegar lá e não falar besteira. Você está entendendo? Porque na hora que eu disser: ah, não, é o cabo Rafael, esse cabo aí. Ah, ela está ali, ó. Eu esqueci que ela está ali, ó. Escondidinha, fica lá atrás, no cantinho. Seja bem-vindo. Existem essas notas, as notas, né? Você trabalha com com transferência também. Você trabalha com montador, você sabe. Né? A empresa faz e, às vezes, até de uma distribuidora para outra. Aí eu confesso que eu nunca trabalhei com transportadora, né? Certo? Não vou bem, assim, mas se chegar lá, vamos trabalhar agora, eu vou estudar e vou trabalhar. Certo? Então, hoje o perfil é esse, pessoal. E aí é o perfil de qualquer profissional. Certo? E qualquer profissional que vai estar no mercado. Pessoal, o que a gente vai ter que fazer é análise. É interpretação. Eu vou dizer a vocês, me desculpe, eu posso até estar sendo grosso ou deselegante, como diz a história agora, mas a maioria dos alunos não sabe interpretar uma questão de prova. Se eu fizer uma questão elaborada, não sabe interpretar uma questão de prova. Nós temos um déficit muito grande de interpretação de texto. Certo? Temos um déficit muito Foi o que grande. aconteceu no primeiro período, naquela primeira avaliação, o senhor falou, foi isso aí. Nós temos um déficit muito grande de interpretação de texto. Tá? A gente tem que aprender a interpretar. Certo? E aí só tem duas coisas básicas que a gente tem que fazer: ler e estudar. A gente só aprende a interpretar lendo, conjuntando várias informações e estudando. Né? Então, assim, me desculpe se eu estou sendo deselegante, mas não é vocês aqui, é vocês aqui, é vocês da Unip, é a galera de pós-graduação da Estácio. Às vezes a gente bota uma atividade, mas eu não entendi isso aqui. Mas é isso.
Aquele foi o senhor que fez. Não, mas seu filho está escrito aí, você, né? Às vezes é só isso. Tá? Ou às vezes também já é um amigo meu, entendeu? Deixa eu tirar a minha dúvida. Tudo bem, até aí ótimo. Mas eu estou falando de modo geral, certo? Que a gente faz prova, e as pessoas, se eu contextualizo um pouquinho a prova, já vem dificuldade. Nossa, eu acho que isso tem a ver com a geração que você gosta de Não gosto de bater na geração. Eu acho que não tem a ver, eu acho que tem a ver com a área mesmo. Porque as pessoas pensam muito que é mais para exatas, assim, que é ciências humanas também, mas puxa muito pro matemático, assim. Mas aí eu vou ser sincero, não, eu acho Não. que não. Eu acho que tem um pouquinho a ver com o bate-pronto, sabe? Lembra aquela história que eu falei na sala vez que meu filho ele pesquisa, ele digita, ele fala mesmo. Né? Para pesquisar, até para pesquisar no Google ele fala, não digita mais. Então, todo esse processo, vocês morrem de raiva de mim quando eu faço uma síntese escrita. Porque essa síntese escrita trabalha a cabecinha de vocês para ler, interpretar e escrever. Não sou eu que estou dizendo não, são pesquisadores que mostram isso, que comprovam que quando a gente faz algo escrito, né, certo? Ler e escrever, aprimora muito mais a memória, o aprendizado, etc. Não sou eu, é a ciência. E eu concordo, porque quando você para, que eu pego minhas provas e vejo isso é uma constatação. Né? Certo? Então, assim, hoje, essa geração Z. Está confiando demais no IA, né? Tá achando que. Esse chat GPT agora que vai dar. Esse chat GPT, esses bichinhos aí é que vai dar. Né? Porque o cara vai chegar e dizer: escreve aí, faz um balanço para mim. Inclusive, dentro de empresas de TI, do ChatGPT, por exemplo, que é o OpenAI, né? O que eles mais trabalham, a competição entre um e outro, é justamente ficar aberto para receber informações e conseguir analisar sem a pessoa falar nada. Ô, como é que João? Você tá bem? Tudo certo. Tudo certo? Nada errado? Nada errado. Já comprou a camisa do lado, só porque ele disse que não ia falar. Ah, nessa tá é porque eu vi um negócio aqui na frente da Ellen falando, você viu essa proposta, Daniel? Não, foi 3 mil. Tu não ia não, doutor? Oxi. Pela primeira eu já ia, ela vai ganhar R$1 milhão a cada 8 horas. R$1 milhão a cada 8 horas. Mas voltando para cá. Então, assim, só concluindo o que você está falando, eles têm que estar abertos para adequar e depois fechar. Porque eles se abrem para fechar para os outros. O seu usuário vai fechando. Ele vai ficando limitado a usar ele. Entendeu? Tá? Mas assim, o perfil é esse, pessoal. Esse perfil é analítico. Eu só faço uma coisa, antes de dizer a vocês. Vou morrer em sala de aula dizendo, principalmente nos tempos atuais. Não se preocupe em fazer contador de coisa. Eu quero fazer 500 lançamentos para fazer um balanço. Não tem necessidade. Não vamos ser burro, não. Né? Você tem hoje sistemas integrados de gestão para fazer isso. E é tudo clique. Baixa aqui, porta particular. Depois que eu aprendi isso, eu fiquei besta. Depois que eu aprendi essa rotina automática do domínio, eu estou trabalhando, parametrizando todas as minhas empresas. Estou passando um tempo fino para depois fazer a rotina automática e ficar em casa, olha só. Deixar o sistema trabalhar para mim. Mas esses cálculos é viável? Quando você parametriza, quem vai parametrizar é você. Certo? Você parametrizou, porque é lei, né? Certo? Então, alíquotas, base de cálculo, tudo é lei. Tá? Então, você parametrizando o sistema, é confiável. Se houver um erro, foi por sua parametrização. Você está entendendo? Aí, pode acontecer? Pode. Aí é o que nós somos seres humanos, né? Estamos fadados ao erro. Né? Certo? Mas aí é você revisar. Por isso que a gente diz. Chega no final ele para. Porque é o seguinte, se eu quisesse enviar, eu podia botar um e-mail no cliente e ele enviava. Não podia fazer nada. Você está entendendo? Mas aí a gente diz aqui, ó, para, analisa e eu envio. E aí posso ter errado. Né? Posso, porque, por exemplo, eu tenho 3 empresas que têm o mesmo perfil.
Mas uma dessas empresas pode ter algum tipo de benefício, de redução, não sei o quê, que aí eu vou salvando o famoso Ctrl+C, né? Porque lá permite, eu falar assim, copiar o perfil da empresa tal. Aí ele copia a parte fiscal, a parte do departamento pessoal e a parte contábil. Certo? Aí ele faz a cópia, aquela base de dados, né? A informação que vai imputar é diferente. Mas, por exemplo, se ele não tem um benefício, aí ele não vai considerar. Aí quando chegar no final da apuração, em vez de dar mais barato, vai dar normal. Né? Aí eu tenho que prestar atenção nisso. Né? São parâmetros associados, onde cai a culpa de quem faz. Tá? Mas só para fechar, pessoal, aprendam os seus. É isso que eu quero que vocês façam. Ah, Fernanda, eu quero ser um administrador. Você quer se especializar em quê? Recursos humanos. Então, meta a cara e aprenda todos os conceitos de recursos humanos. Seleção, indicador de resultados, né? Avaliação de pessoas, isso aí. Aí, tudo que tiver dentro de RH, vá lá, meta a cara, aprenda os conceitos que vai fazer. Ah, Fernanda, eu quero ser um contador público. Daniel? Depois da aula de contabilidade pública. Não é? Então, meta a cara e estuda Ernês, que a gente viu no último semestre. Certo? Tá? É simples. Agora é aprender os conceitos. Certo? Tá? Consultorias. Aí, quais são as consultorias que a gente vai ter no mercado? Financeiro. Né? Quando a gente fala de contabilidade, sempre vincula a contabilidade a parte de finanças. Ali mesmo falou ali. É exatas. Só para tu entender, nós somos ciências sociais. Sim, eu falei. É porque as pessoas veem muito dessa forma. Sempre vinculado à área de exatas. Nós estamos qualificados, estamos enquadrados em ciências sociais. A contabilidade. Tá? Certo? Então, a área financeira, por quê? Mais uma vez, tudo que acontece na empresa está registrado aonde? Na contabilidade. Certo? Então, ali eu tenho condições suficientes, certo? E tem um panorama financeiro sobre a empresa. Uma DRE, como eu disse a vocês, demonstração do resultado do exercício, basicamente ela vai apurar o resultado financeiro que a empresa está gerando. Certo? Basicamente ela vai fazer isso. Então, eu tenho um registro de tudo que vendeu, eu tenho um registro de todos os custos, eu tenho um registro de todas as despesas. Isso vai me gerar o quê? O lucro ou prejuízo apurado no período. Certo? Então, as consultorias aqui, olha, a gente viu lá, previsão de 16 milhões de e-mail. Certo? Nós temos no mercado. Ontem à noite, uma aluna minha, que é lá de Sapé, ela disse, professor, você tem que me ensinar, tal, porque assim, lá em Sapé ninguém ajuda ninguém, os contadores que tem lá não ajudam, eu até já perguntei, mas ninguém quer ensinar, porque não quer ter concorrência. Eu digo, não, sem problema, eu não ensino tudo. Comece pelo meio. Se fizer lá tem muito meio. E meio não tem organização financeira nenhuma. A primeira coisa básica que eles deviam fazer, eles não fazem. Abrir uma conta pessoa jurídica. A movimentação do meio é toda na pessoa física. Certo? E o MEI foi criado justamente para isso. Você vai ter uma conta pessoa jurídica. Para quê? Separar isso daquilo. Tudo bem. O Estado é para ele poder fiscalizar melhor. Tá certo, pessoal? Só que o MEI é muito pequenininho, não estou preocupado ainda não. Estou preocupado com o negócio está escalonando, está ficando grande. Então, nessa perspectiva de que o MEI ele precisa dessa orientação, aqui no mercado tem 16 milhões de possíveis clientes. Pode investir em relação à região, mas o que eu estou dizendo é isso, são 16 milhões de possibilidades. Tá? Falo por experiência. Dou aula no IFPB para aqueles cursos de curta duração,